Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de agosto, estamos na quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Mateus 16, capítulo 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Meu irmão, minha irmã, Jesus pergunta aos discípulos sobre a sua identidade. Jesus quer ser reconhecido, pois é desejo de quem ama revelar-se a si mesmo com toda a transparência. Primeiro, Jesus pergunta a opinião dos outros e depois a dos discípulos. Com isso, Jesus quer sugerir que a resposta sobre quem é ele nunca pode se basear na opinião dos outros. A resposta deve ser sempre resposta pessoal. Com o reconhecimento por parte de Pedro e dos discípulos de que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, o mistério de Jesus passa para uma etapa decisiva. A partir da confissão de Pedro começa um caminho de revelação aos discípulos que só quem ama poderá receber. A partir desse momento, Jesus começa a falar abertamente da sua paixão e morte e ressurreição. Começa também, a partir da confissão da fé de Pedro, a promessa e a edificação da igreja de Jesus. Ele promete que construirá a sua igreja sobre a pedra que é Pedro. Promete que dará autoridade, o poder das chaves a Pedro, que as potências do inferno nunca irão vencer a igreja. Para receber essa revelação da morte e ressurreição de Jesus é necessária, porém, a conversão. É exatamente isso que Jesus exige de Pedro, exige dos discípulos, passar do desejo de poder para o serviço do sacrifício, passar das ambições de glória para o dom de si mesmo na cruz.